Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje irei falar sobre ácido fólico. Folato, vitamina B9, ou seja, todos são a mesma nomenclatura. Vamos lá? Deixa eu ampliar aqui. O ácido fólico, também conhecido por vitamina B9 ou folato, é uma vitamina hidrossolúvel que faz parte do complexo B, que participa em várias funções do organismo. Como eu falei sobre a vitamina B7. Então, todas as funções que o nosso organismo apresenta, precisamos de nutrientes. Nutrientes esses que eu estou me referindo às vitaminas. Claro que tem outros. Principalmente na formação do DNA e do conteúdo genético das células. Quando falamos em formação de DNA, conteúdo genético das células, já lembramos de quem? Da formação de um feto, da formação de um bebê. Além disso, o ácido fólico é importante para manter a saúde cerebral, vascular e do sistema imune. Então, você que quer ter uma saúde, um sistema imunológico funcionante, umas células de defesa, ácido fólico. Essa vitamina pode ser encontrada em diversos alimentos como espinafre, feijão, levedura de cerveja e aspargo. No entanto, também pode ser obtida em forma de suplemento, que pode ser encontrada em farmácia ou lojas de produtos naturais. Esse texto aqui se refere à gestante, que eu vou falar daqui a pouco. Então, quando a mulher descobre que está grávida, precisa de ácido fólico para suplementar. Então, não só na alimentação, mas precisa de suplementação. Então, neste caso, pode sim comprar o suplemento nas farmácias. Suplemento esse, estou me referindo ao ácido fólico. Para que serve o ácido fólico? O ácido fólico pode ser utilizado para diversos fins no organismo, como manter a saúde do cérebro, como prevenindo problemas como depressão, demência e Alzheimer. Já que o ácido fólico participa da síntese de dopamina e de noradrenalina. Síntese é um processo que o organismo faz para chegar ou produzir algo. No caso aqui do ácido fólico, ele participa da síntese de dois hormônios, dopamina e noradrenalina. Também o ácido fólico, ele serve para promover a formação do sistema nervoso do feto durante a gestação. Bom, aqui está o assunto referente à gestante, como eu falei logo acima. Então, quando a mulher descobre que está grávida, ela precisa ser suplementada com ácido fólico, ou seja, o ginecologista ou o nutricionista que trabalha com gestante pode prescrever ácido fólico. Para quê? Para ajudar na formação do sistema nervoso. Lembrando que, quando a mulher está grávida, questão de dias ou semanas é um momento importante para a mamãe e para o bebê, porque naquele momento está ocorrendo, naquele período, na verdade, está ocorrendo a formação neural, ou seja, a parte do cérebro, a formação dos neurônios é constituído nas primeiras semanas da gestação. Por isso que o ácido fólico é suplementado nessa situação. Tudo bem? Bom, prevenindo defeitos no tubo neural, então por isso que tem que suplementar para prevenir as doenças da infância, então por isso que o médico suplementa, como a espinha bífida e a anencefalia, ou seja, para prevenir essas situações. Prevenir também a anemia, já que estimula na formação de células sanguíneas, incluindo as hemácias, plaquetas e glóbulos brancos. Como eu falei, nesse período está ocorrendo grandes formações de células, seja elas sanguíneas, seja elas hemácias, plaquetas e glóbulos vermelhos. Aqui são nutrientes, ou seja, componentes que formam o sangue. Vocês irão entender, estudar, abordar mais
sobre os constituintes do sangue no ano que vem. Também o ácido fólico serve para prevenir alguns tipos de câncer, como o de cólon, pulmão, mama e pâncreas. Prevenção, viu? Já que o ácido fólico participa da expressão dos genes e na formação do DNA e RNA. Então, quando fala formação de DNA, aí voltando, você lembra daquele período que a mamãe está gerando um bebê, no primeiro trimestre. E por isso, o seu consumo pode prevenir alterações genéticas malignas nas células. Prevenir também doenças cardiovasculares, pois mantém a saúde dos vasos sanguíneos e reduz a homocisteína. Homocisteína, meus amores, é o excesso da vitamina B12, que pode causar algumas doenças cardiovasculares. Vamos lá. Também que pode influenciar no desenvolvimento das doenças, ou seja, o excesso da homocisteína, ela pode influenciar também a outras doenças. Além disso, o ácido fólico pode também fortalecer o sistema imunológico, já que a participação na formação e reparação do DNA, no entanto, não necessários mais estudos que comprovem esse efeito. Ou seja, essa literatura aqui fala que precisa de mais estudos, outra literatura diz que não precisa. Alimentos ricos em ácido fólico. A tabela a seguir traz os alimentos ricos em ácido fólico e a quantidade dessa vitamina em 100 gramas de cada alimento. Então, vamos lá. Em 100 gramas de um alimento X, você vai encontrar X de ácido fólico. Lembrando que o nutricionista, quando vai elaborar uma dieta e a queixa do paciente for relacionada a uma anemia ou uma paciente gestante, o que é que esse nutricionista faz? Ele se baseia nas tabelas que mostram os nutrientes. Por exemplo, essa aqui fala tabela de alimentos em 100 gramas, ou seja, não é 1 quilo, não é 20 gramas. O nutricionista se baseia no alimento, na quantidade e no nutriente. Se for o caso de uma gestante, de uma pessoa com anemia, o nutricionista vai elaborar um cardápio com esses alimentos aqui, certo? Então, essa tabela aqui, claro, não irei cobrar na avaliação, mas essa tabela aqui serve a nível de conhecimento. Aqui você tem todo o acesso dos alimentos que são riquíssimos em ácido fólico. Olha para aqui, a Nutri é apaixonada. Feijão preto. Então, para quem tem problema de anemia, para gestante, consumir feijão preto. Certo? Aqui, ó, aqui você vê a quantidade exata de cada alimento. Amendoim, riquíssimo em ácido fólico. Então, você pode se basear nos números maiores, ou seja, que corresponde à maior quantidade de ácido fólico. A quantidade de ácido fólico consumida por dia pode variar de acordo com a idade. Ou seja, a Nutri aqui tem que consumir uma quantidade de ácido fólico. Você, que está na faixa aí de 10 a 14 anos, é outra quantidade. Observe essa tabela aqui. De 0 a 6 meses, 65 microgramas, ou seja, menos de 1 grama. Vamos lá? Aqui também você está encontrando a quantidade ideal de 7 a 12 meses, 1 a 3 anos e assim sucessivamente. Perceba que um adolescente de 14 anos ou mais, associado a uma mulher grávida, fazer uso do ácido fólico. Lembrando que o ácido fólico tem que ser prescrito por nutricionista e também pelo médico que acompanha aquela gestante. Porque a miligrama do nutricionista é a miligrama do médico que acompanha aquela gestante é outra. Certo? A suplementação com ácido fólico deve sempre ser realizada sob orientação médica, sendo recomendada em caso de deficiência dessa vitamina nos casos de anemia e para mulheres grávidas. Então, perceba que o ácido fólico é essencial para a saúde cerebral, mas essa literatura aqui nos mostra que, em caso de anemia e mulheres grávidas, sempre fazer uso do ácido fólico, ou folato ou vitamina B9. É a mesma nomenclatura. Vamos lá? Efeitos secundários e contraindicações da suplementação. O ácido fólico é uma vitamina solúvel em água,
Então, aqui você já entende que ela é hidrossolúvel. E por isso, seu excesso, ou seja, grande quantidade na corrente sanguínea, é facilmente eliminada. Então, você encontra em vários alimentos, mas também se perde na urina. No entanto, o uso de suplementos de ácido fólico sem orientação médica pode causar problemas como dor no estômago, náuseas, coceira na pele ou anemia. No caso do uso de medicamentos para convulsão ou reumatismo, o suplemento de ácido fólico só deve ser consumido sob orientação médica. Vamos agora entender os benefícios, claro, em estudo. É benefício, mas a literatura sempre ela está se renovando, estudando. Então, segundo os estudos, fala que o ácido fólico previne o que? O câncer. Então, suplementos deste nutriente pode prevenir o que? A progressão do câncer. Segundo estudo publicado na revista científica Câncer da Sociedade Americana de Câncer, o estudo forneceu dados para apoiar a hipótese de que a insuficiência de ácido fólico é um fator de risco para a ocorrência do câncer. Ou seja, eles estudaram uma hipótese que para uma prevenção de câncer, vamos fazer uso de ácido fólico. Lembrando que eles colocam aqui uma hipótese. O folato é incorporado a coenzimas que são essenciais para uma variedade de reações no metabolismo de ácido nucleico e aminoácido. Já avisei a vocês, quando vocês ouvirem essa palavra enzimas, é o processo químico que ocorre em várias partes do corpo, ou seja, que ocorre em várias funções dos nossos órgãos, ou seja, tem enzimas no pâncreas, nutre, tem enzimas em outros locais, no fígado, tem, certo? Tais como a síntese e reparação do DNA, o que evita a formação de células defeituosas que poderiam se transformar em uma célula maligna. E a conversão de homocisteína em metionina. Seu excesso está ligado a problemas de saúde crônicos, como eu falei. O excesso da vitamina B12, na verdade é preciso vitamina B12 para se transformar em metionina, mas seu excesso causa uma doença chamada homocisteína. Seu excesso está ligado a problemas de saúde crônicos, tais como câncer e doenças cardiovasculares. Deficiência de ácido fólico. Na maior parte das vezes, deficiência de folato é assintomática, ou seja, é uma doença, a pessoa está com carência e não mostra nem sinais nem sintomas. Vocês lembram que a maioria das vitaminas que eu falei até o momento sempre está apresentando queda de cabelo, como a B7, sempre está apresentando algo? O ácido fólico não apresenta sintomas, ou seja, a deficiência é assintomática, não tem sintomas. Em casos graves, pode haver fadiga, falta de ar, após o esforço leve, dor de cabeça e feridas na boca. O diagnóstico é feito pela dosagem do sangue. Então, para saber se eu temos carência ou deficiência de ácido fólico, o médico profissional, ele pede para fazer uma dosagem através do exame de sangue. Uma deficiência de folato pode levar a anemia em adultos e desenvolvimento mais lento em crianças, certo? Vou ler aqui mais uma vez. Uma deficiência de folato pode levar a anemia em adultos e desenvolvimento mais lento em crianças, ou seja, os adultos apresentam mais deficiência do folato. No caso da gestante, a ausência desta vitamina pode fazer com que o feto tenha malformações neurológicas. Então, quando aquela criança nasce com uma deformação neurológica, com algum problema no cérebro, ou seja, lá no início, no primeiro trimestre, ocorreu a carência do ácido fólico e aquela gestante não procurou um médico para suplementar, não procurou um nutricionista para suplementar e prescrever alimentos ricos em ácido fólico. Então, uma das causas, provavelmente, essa criança nasceu com má formação neurológica. Interações do ácido fólico. O ácido
o álcool interfere na absorção de folato. Quando vocês ouvirem essa palavra interação, é porque algo, ou algum alimento, ou alguma droga, ou alguma bebida impede a absorção. Nesse caso aqui, o álcool. Então, o álcool, a bebida alcoólica, interfere na absorção de folato e também aumenta a quantidade da vitamina que é eliminada pela urina. Olha que interessante. O álcool impede a absorção de folato e também aumenta a vitamina. Ou seja, os alcoólatras perdem bastante vitamina pela urina. Por isso, muitos alcoólatras podem ter deficiência de ácido fólico. Além disso, é frequente os alcoólatras terem dieta pobres e não alcançarem a ingestão diária recomendada de folato. Quando fala aqui dietas pobres, é pobre em nutrientes, pobre em vitaminas. Então, as pessoas que fazem uso de bebida alcoólica, as pessoas que são alcoólatras, elas têm uma dieta pobre em nutrientes. E com isso, diminui a ingestão diária recomendada de folato. Certo? Então, aqui está a nossa aula, meus amores. Acredito que vocês conseguiram entender e absorver todas as vitaminas do complexo B. Um abraço, até a próxima.